Olá, boa noite. Eu sou Rosiane Kennedy. A partir de agora você confere com a gente as notícias que circularam hoje nos corredores do poder. Juiz aqui do Distrito Federal suspende decreto que extingue uma reserva na Amazônia. A Advocacia Geral da União vai recorrer. E aqui no Congresso Nacional avança a pauta econômica. Os detalhes você confere com a gente a partir de agora, aqui diretamente de Brasília, pela TV Brasil, pela Rádio Nacional e emissoras públicas de todo o país. A gente começa o noticiário hoje falando justamente sobre esta decisão de um juiz aqui do Distrito Federal que suspendeu aquele decreto do governo federal referente à área reserva que é chamada de Renca na Amazônia. Mas quem vai trazer os detalhes para a gente sobre esta decisão da Justiça é Carolina Pimentel, na Agência Brasil. Boa noite, Carolina. Boa noite, Rosiane. Bem, foi o juiz Rolando Espagnolo, que é da 21ª Vara Federal aqui de Brasília. Ele determinou a suspensão de qualquer decreto ou ato que determine aí a extinção da Reserva Nacional do Cobre e Associados, chamada Renca. O juiz atendeu a um pedido feito em uma ação popular aberta por um cidadão, que argumentou que essa área é de proteção e não poderia ser extinta por meio de decreto, mas somente por um projeto de lei como está previsto na legislação ambiental. Na decisão, o juiz cita ainda um artigo da Constituição que determina que áreas de proteção ambiental, especialmente aquelas localizadas na região da floresta amazônica, só podem ser modificadas por projeto de lei aprovado pelo Poder Legislativo. A Renca, essa reserva, ela foi extinta por um decreto do governo federal na semana passada, mas o governo já informou que vai revogar esse decreto e vai substituí-lo por um novo, mais detalhado, no qual pretende deixar claro que não vai ser possível a exploração mineral em áreas indígenas ou outras áreas de conservação. E, por meio de um comunicado, a Advocacia Geral da União informou que vai recorrer dessa decisão. E hoje, depois de participar de um evento, o presidente em exercício, Rodrigo Maia, ele falou com jornalistas sobre esse decreto e disse que conversou com o ministro de Minas e Energia, Fernando Coelho Filho, que reafirmou que não há mudanças na legislação ambiental. Vamos ouvir aí um trecho do presidente em exercício, Rodrigo Maia. É sempre todos os temas que envolvem a região amazônica são sempre temas muito polêmicos, mas ele deu uma explicação e reafirmou que não há nenhuma mudança na legislação ambiental. Então, se a legislação ambiental está mantida, e é ela que vai garantir qualquer tipo de atuação na região, eu acho que, em tese, a gente fica protegido. Então, o que a gente espera é que, efetivamente, não exista nenhum tipo de prejuízo na questão ambiental. Sem dúvida nenhuma, esses temas são muito polêmicos. Nós ouvimos aí o presidente em exercício Rodrigo Maia, né, falando aí sobre esse decreto que extinguiu a reserva de cobre na Amazônia e agora essa decisão do juiz, a AGU informou que vai recorrer. Rosiane. Obrigada, Carolina Pimentel, que daqui a pouquinho volta com outras informações e a gente lembra que há vários detalhes sobre o que é exatamente esse decreto no site agenciabrasil.abc.com.br. Aqui no Congresso Nacional o assunto teve ampla repercussão, hoje teve inclusive manifestação aqui na Câmara dos Deputados e alguns partidos políticos, mesmo com essa decisão, alguns políticos, né, incluindo aí parlamentares individualmente e partido também, recorreram à Justiça apesar dessa decisão já de hoje. Quem tem os detalhes para a gente é Mariana Jungmann, que está aqui ao meu lado. Boa noite, Mari. Boa noite, Rosiane. Isso mesmo, viu? Foi feita uma grande manifestação aqui na Câmara dos Deputados, hoje mais cedo, de movimentos socioambientais, do Ministério Público e também de parlamentares que compõem a Frente Ambientalista, todos se manifestando contra esse decreto que revoga, então, essa área de reserva mineral no Amapá, ali na fronteira entre o Amapá e o Pará. Na fronteira não, perdão, na divisa entre o Amapá e o Pará.
participaram várias pessoas conhecidas do movimento ambientalista, entre elas, por exemplo, a ex-ministra Marina Silva. E o que eles alegam, representantes do Greenpeace também, viu, Rosiane? E o que eles alegam é que esse decreto, na verdade, ele compõe uma série de outras medidas que têm significado retrocesso nas políticas ambientalistas do governo e querem conclamar a população, querem chamar a população a aderirem a esse tipo de movimento para pressionar para que o governo desista de vez desse decreto de revogação dessa reserva ambiental, viu, Rosiane? Eu estive conversando também com o senador Randolfo Rodrigues, que foi um dos senadores, um dos parlamentares que moveu a ação pedindo na justiça a revogação desse decreto, e ele estava dizendo o seguinte: ele é lá do Amapá, região onde existe essa reserva atualmente, e ele estava dizendo o seguinte: olha, a atividade mineradora é incompatível com sustentabilidade, na opinião dele. Não há como você ter atividade mineradora sustentável, de alguma forma sustentável. Então o que ele diz é, não dá para numa região de floresta ter mineração. Ele diz que no Amapá existem áreas onde há mineração, mas que essa região onde existe essa reserva hoje seria inviável fazer isso essa extração de maneira sustentável. A gente lembra que o governo alega que a região já vem sendo degradada pelo garimpo ilegal e que o objetivo com esse decreto é justamente dar regularidade para a situação, para que alguém que vai explorar aquela região possa fazer isso obedecendo a legislação ambiental, né? E que é justamente nesse ponto que eles fazem a alegação principal, que foi até destacada aí pelo ministro e também pelo presidente interino da República, Rodrigo Maia, né, de que a legislação ambiental em si não sofrerá alteração. Acompanhar aí os próximos passos em relação até mesmo ao que vai ser decidido sobre essas outras ações protocoladas. Hoje teve ação protocolada pelo PSOL em relação a este caso também. Agora, mudando de assunto, a gente falou Rodrigo Maia, né, presidente interino aí na presidência da República interinamente, justamente porque o presidente Michel Temer, como a gente relatou aqui ontem, viajou para a China. Mas antes, ele passou por Portugal, e quem conta os detalhes para a gente sobre esta agenda do presidente Michel Temer é Daniele Popov, diretamente na redação da TV Brasil. Boa noite, Dani. Boa noite, Rosiane. O presidente Michel Temer se encontrou lá com o presidente de Portugal. No encontro que foi fechado para a imprensa, Temer apresentou ao colega os resultados da economia brasileira e ressaltou que está fazendo um governo reformista. Já o presidente Marcelo de Souza afirmou que acompanha os projetos de concessão do governo. Ainda na reunião com Temer, o presidente português apoiou a solicitação brasileira para fazer parte da OCDE, a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico. Em maio, o Brasil oficializou o pedido de adesão ao grupo. Formada por 35 países, a OCDE se dedica ao desenvolvimento econômico de nações do mundo. No caso da adesão do Brasil, os 35 membros precisam decidir por consenso a admissão de um novo integrante. E nesta quinta-feira está prevista, então, a chegada de Temer à China, que é o principal parceiro comercial do Brasil. Portanto, o presidente e sua equipe vão apresentar o pacote de concessões e privatizações de aeroportos, portos, rodovias e linhas de transmissão que foi lançado na semana passada pelo governo. Rosiane. Olha, e aqui na Câmara dos Deputados, a pauta econômica foi o que de fato teve andamento no plenário da Casa. Quem conversa novamente com a gente é Mariana Jungmann. Entre as medidas aprovadas, aliás, naquela maratona, né, que o presidente interino da Casa disse que ia fazer as votações, uma das medidas aprovadas é referente ao BNDES, a taxa que é cobrada em empréstimos do BNDES, né, Maria? Rosiane, ela foi concluída a votação dessa medida provisória da taxa de longo prazo, agora há pouco aqui no plenário da Câmara, o que liberou o plenário, então, para que fosse retomada, inclusive, a sessão do Congresso Nacional, que concluiu a votação de vetos presidenciais e vai analisar ainda hoje a nova meta fiscal. Ontem não se acreditava, mas foi possível, viu? O plenário do Congresso votou vetos presidenciais ontem, a Comissão Mista de Orçamento aprovou o projeto da nova meta fiscal e agora, Rosiane, ele já está no plenário aqui do Congresso sendo analisado. Esse projeto da meta fiscal deve ser aprovado logo mais. Inclusive, o presidente do Senado, o presidente do Congresso Nacional, o senador Eunício Oliveira, destacou justamente isso, né, Mariana Jungmann, essa expectativa de que avance mesmo a votação. Olha, em relação a recursos, a gente vai falar em outra pauta aqui da Câmara dos Deputados, mas é para reduzir
redução de despesas. Mas quem tem detalhes para a gente sobre o que é esse anúncio aí, essa determinação para cortar despesas aqui na Câmara dos Deputados, é Carolina Pimentel. Rosiane, a presidência da Câmara dos Deputados anunciou que vai cortar em mais de 236 milhões de reais o orçamento deste ano e pretende aumentar as receitas em 457 milhões de reais. Essa decisão foi tomada ontem, antes do presidente da Casa, Rodrigo Maia, assumir interinamente a presidência da República por causa aí da viagem do presidente Michel Temer à China. Entre as despesas que a Câmara vai cortar, estão aquelas destinadas a custeio operacional, obras, investimentos, pessoal e encargos sociais. O adicional noturno, por exemplo, não vai ser mais pago aos funcionários da gráfica da Câmara, que não vai funcionar mais de madrugada. E para aumentar a arrecadação, a direção da Câmara vai vender a folha de pagamento para a Caixa Econômica e o Banco do Brasil, ou seja, os bancos vão passar a cuidar dessas folhas de pagamento da Câmara. Agora, para processar essas folhas, os bancos vão pagar imediatamente à Câmara dos Deputados 70 milhões de reais e parcelados 151 milhões de reais. E essa receita, segundo a Câmara dos Deputados, vai para o Tesouro Nacional. Agora a gente vai para a redação da TV Brasil no Rio de Janeiro. A gente está falando aí de corte de despesas. Vamos lá para a redação do Rio de Janeiro, conversar com Maurício de Almeida, porque lá no Rio é um estado que está enfrentando uma crise financeira, precisando cortar gastos. Mas, Maurício, parece que a Assembleia Legislativa decidiu não reduzir o salário do governador, é isso? Verdade, Carolina, foi isso mesmo. Boa noite. Hoje, numa sessão realizada aqui na Assembleia Legislativa do Rio, por 26 votos a 21, os deputados decidiram manter o veto do governador Luiz Fernando Pezão. Ele vetou um projeto que permitia cortar 30% dos salários do governador, do vice-governador, de todos os secretários do Estado. Ontem mesmo aqui no Corredores do Poder, eu disse que Pezão tinha uma maioria na Assembleia, ele sempre estava conseguindo aprovar os projetos. E hoje, mais uma vez, aconteceu isso. O curioso é que foi o próprio Pezão que fez a proposta para cortar os salários. Os deputados no ano passado aprovaram, só que agora Pezão voltou atrás, vetou o próprio projeto e os deputados concordaram com esse veto. Agora, os salários do governador, do vice, dos secretários continuam os mesmos. E o que é pior, continuam também os chamados super salários. Quando, por exemplo, um secretário de Estado, que é funcionário de uma empresa estatal, assume o governo, ele passa a receber o salário de secretário de Estado e continua recebendo também o salário da estatal, como uma empresa como a Petrobras, por exemplo. Só que é o governo do Estado que paga a Petrobras esse salário. Isso aconteceu o quê? No ano passado, um secretário de Estado chegou a receber 137 mil reais por mês e era o secretário de Fazenda, justamente, que vivia falando que não tinha dinheiro para pagar os servidores e ele recebeu 137 mil reais de salário. E esses super salários, infelizmente, vão continuar acontecendo, existindo aqui no Rio de Janeiro. Rosiane. Maurício de Almeida, boa noite para você. Eu queria só saber mais uma coisa contigo aí, é a respeito da decisão da Justiça sobre um pedido que havia do ex-governador Sérgio Cabral para conceder entrevista. Conta essa história pra gente. Boa noite, Rosiane. A defesa do ex-governador Sérgio Cabral entrou com esse pedido para que ele pudesse dar entrevistas para 2 órgãos de imprensa aqui do Rio de Janeiro. O juiz da primeira instância, Marcelo Bretas, já havia negado esse pedido e agora a segunda instância, o Tribunal Regional Federal, também negou o pedido de Sérgio Cabral para conceder essas entrevistas. Segundo a defesa, Sérgio Cabral queria fornecer novos dados sobre a investigação, mas o desembargador, que julgou o caso na segunda instância, afirmou que isso ia acabar causando sensacionalismo e que Cabral tem todo o direito de apresentar esses novos casos, esses novos fatos durante a investigação, já que ele tem um amplo direito à defesa na Justiça Federal. Lembrando que Cabral está preso desde novembro do ano passado e foi condenado já a 14 anos e 2 meses de prisão e responde a outros 13 processos. Rosiane. Obrigada, Maurício de Almeida, que volta no próximo bloco com outras informações. Aguarda a gente, daqui a pouquinho a gente volta já. Olá, estamos de volta. Eu sou Rosiane Kennedy e você confere com a gente as notícias que circularam hoje nos corredores do poder. Um dos pontos aí em pauta foi a decisão e o anúncio pelo Ministério das regras para visitas íntimas em presídios. Quem vai contar pra gente essas determinações é Carolina Pimentel.
Bem, Rosiane, olha, as visitas íntimas nos presídios federais vão ser retomadas, mas agora com novas regras. Esse benefício estava suspenso desde o final de junho por questões de segurança. E hoje o Ministério da Justiça divulgou essas novas regras e estipulou também que essas normas, e argumentou que o seguinte, que as normas até então em vigor eram insuficientes para impedir que chefes de organizações criminosas continuassem a exercer lideranças dentro dos presídios de segurança máxima. E, segundo o Ministério, as visitas íntimas estavam sendo usadas para a troca de mensagens entre os presos e parentes e também para a execução de ordens dos criminosos. Agora, com as novas regras, a visita íntima vai ocorrer pelo menos uma vez por mês, com duração de 1 hora, em um local apropriado e que também preserve a intimidade do preso e do visitante. Os dias e os horários vão ser definidos pelo diretor da Penitenciária Federal. E esse benefício vai ser concedido a presos que firmaram acordo de delação premiada ou colaboração com a Justiça. Agora eu volto a conversar com Maurício de Almeida no Rio de Janeiro, porque hoje aí no Rio teve discussão sobre essa questão da segurança pública aí no Rio, não é, Maurício? É isso mesmo, Carol. O ministro da Justiça esteve hoje aqui no Rio de Janeiro participando de um debate. Ele voltou a falar sobre a importância dos esforços concentrados entre a União e os estados para combater a violência e fez um balanço do Plano Nacional de Segurança. Ele disse que em 6 semanas o roubo de cargas caiu em 70% em todas as rodovias federais, desde a fronteira até a chegada aqui ao Rio de Janeiro. E também foram presas 2.706 pessoas nesse período e apreendidas 174 armas. O ministro da Justiça também fez uma proposta relacionada à criação do fundo eleitoral de 3 bilhões e 600 milhões de reais. Ele disse que se existe dinheiro para criar esse fundo, deveria também ser criado um fundo para a segurança pública, um fundo que também poderia receber 3 bilhões e 600 milhões de reais. Mas para não criar muita polêmica, o ministro falou, então vamos fazer o seguinte, vamos rachar, vamos dividir esse dinheiro. Pega 3 bilhões e 600 milhões de reais, divide ao meio, metade fica com o fundo eleitoral e a outra metade passa para a segurança pública, o dinheiro que vai ser investido diretamente no combate à violência. E falando em combater a violência, hoje, durante o dia, várias operações da Polícia Federal em todo o Brasil. Dessa vez, o Rio de Janeiro ficou de fora das operações da Polícia Federal. E quem tem informações, detalhes dessas operações é Jéssica Gonçalves, que está em Brasília. Boa noite, Jéssica. Oi, Maurício, boa noite para você e para todos. Pois é, a Polícia Federal deflagrou hoje a Operação Cancela Livre para investigar supostos desvios e fraudes na execução de obras no trecho de uma BR entre Porto Alegre e Gravataí. Policiais federais cumpriram mandados de busca e apreensão no Rio Grande do Sul, Paraná e em São Paulo. As suspeitas são de que a obra da 4ª faixa da rodovia, conhecida como Freeway, teria sido paga com recursos da União sem licitação prévia. Contando com a parceria do Tribunal de Contas da União, os policiais constataram indícios de superfaturamento de preços e pagamento por serviços não executados. A estimativa é que o superfaturamento pode chegar a 100 milhões de reais em uma obra que custou 241 milhões. Como você disse, foram várias operações. Agora a gente fala sobre outra operação no Rio Grande do Norte contra um grupo que estaria articulando a compra e venda de votos de juízes, membros de uma turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região. A Operação Alckmeon cumpriu mandados nas cidades de Natal, Mossoró e Recife. Foram expedidos 23 mandados no total entre prisão preventiva, condução coercitiva e busca e apreensão. O grupo-alvo da operação seria formado por advogados e um ex-desembargador, que intermediaria a venda de votos em sentenças criminais para libertar presos, diminuir penas e liberar bens apreendidos. Segundo os investigadores, os principais beneficiados seriam políticos. E por último, a gente fala da Operação Vegas, que investiga crimes de corrupção envolvendo servidores do Ministério da Agricultura, frigoríficos e laticínios. As ações foram realizadas nos estados do Maranhão, Minas Gerais e nos municípios de Araguaína, Gurupi, Palmas e Paraíso do Tocantins. A ação foi um desdobramento da Operação Lucas, que ocorreu em maio. Na época, houve denúncia de que algumas empresas teriam sido favorecidas em processos administrativos do Ministério da Agricultura para atrasar e anular multas. Os investigados podem responder pelos crimes de corrupção passiva e ativa. As penas podem chegar a 12 anos de prisão. Em nota, o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento informou que os 4 estabelecimentos no Tocantins
Tocantins, citados na operação, serão interditados e vão passar por auditorias. Disse ainda que os servidores envolvidos na investigação vão ser afastados e que a pasta já determinou o alto embargo de exportações dos estabelecimentos envolvidos. Rosiane. Obrigada, Jéssica Gonçalves. A gente vai voltar à redação da Agência Brasil para conversar com Carolina Pimentel a respeito da pauta no Supremo Tribunal Federal. Aquela ação referente ao ensino religioso nas escolas entrou em pauta hoje, né, Carol? Sim, Rosiane, o Supremo Tribunal Federal começou a julgar essa ação que pede que o ensino religioso nas escolas públicas seja de natureza não confessional, ou seja, que o professor não atue em sala de aula como um representante de uma determinada religião. Agora, a expectativa é que esse julgamento não termine hoje por causa do grande número de entidades que se inscreveram para falarem a favor e contra o ensino religioso nas escolas públicas. E esse debate não é novo. Essa ação foi proposta pela Procuradoria-Geral da República em 2010. E segundo a Procuradoria, o ensino religioso ele só pode ser oferecido nas escolas públicas se a disciplina apresentar doutrinas, práticas e histórias de diferentes religiões, sem que o professor tome partido. Também é citado que o Estado brasileiro é laico, não adota uma religião, mas que o ensino religioso está previsto na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, por meio de um acordo que foi assinado entre o Brasil e o Vaticano. Inclusive, em 2011, a Agência Brasil publicou uma série de matérias, um especial chamado Escolas de Fé, que retrata aí o desafio das escolas brasileiras de oferecer um ensino religioso que respeite as diversas crenças. Esse especial foi, inclusive, vencedor do Prêmio Andifes de Jornalismo 2012. Vale conferir esse especial na nossa página, Rosiane. Vale mesmo, viu, Carolina Pimentel? Eu acompanhei esse material, está riquíssimo em informações. E olha, esse tema é um tema amplo, polêmico. Eu coloquei lá no meu Twitter, @RosianeKennedy, uma enquete. Claro que eu fiz uma abordagem de forma mais ampla, mais radical, se a pessoa era a favor de acabar com o ensino religioso na rede pública. E aí, para saber se as pessoas eram favoráveis ou não a isso e o que é que elas diriam. E aí, assim, ó, a gente fez um pouquinho antes de vir para cá, eu verifiquei como que estava o percentual e o julgamento, 40% disseram que deve acabar o ensino religioso e 60% disseram que não. Aí a gente tem aí algumas manifestações que foram feitas pelas pessoas que colocaram aí essa opinião. A gente tem aí o perfil @leonardo36020299. Ele diz o seguinte: qual a religião vai ensinar? No Brasil temos todas e liberdade de culto. Cabe a cada família fazer essa parte. O perfil @André diz que cada um segue a sua religião e isso não pertence à escola. Temos também o Shiva Eguido, que diz que se ensino religioso fosse para explicar sobre todas as religiões, seu surgimento e contexto numa perspectiva de respeito, aí sim, ok, mas não é isso, foi a avaliação dele. O perfil Gabi Li Costa diz o seguinte: proibido não, reformulado com discussões atuais ou tornado opcional. E aí a gente ainda separou um outro que diz o seguinte, que é o perfil Celestes64. Ensino sobre sexualidade, religião e política devem ser ministrados pelos pais dentro das famílias. E aí agora há pouco eu olhei exatamente como é que está essa votação. Eu comecei essa enquete agora há pouco e já tem 550 votos, da forma que eu falei para você aí. 60% dizendo que não deve acabar, 40% dizendo que sim, e várias manifestações. É só conferir lá como que está esse debate no Twitter. Agora a gente vai conversar com a repórter da Rádio Nacional, Samanta do Carmo, porque no Tribunal de Contas da União tem uma análise a respeito da compra de Passadina pela Petrobras. Samanta. É isso mesmo, Rosiane. Os ministros do Tribunal de Contas da União decidiram há pouco condenar o ex-presidente da Petrobras, José Sérgio Gabrielli, e o ex-diretor da empresa, Nestor Severo, por parte dos prejuízos que a estatal teve com a compra da refinaria de Passadina, que ocorreu aí entre os anos de 2006 e 2012. Os dois terão de pagar multa de 10 milhões de reais e devolver aos cofres públicos o valor de 79 milhões de dólares. E aí,
ainda ficam proibidos de ocupar cargos públicos por 8 anos. Os ministros consideraram que Gabrielli e Cerveró foram responsáveis pela carta de intenção que obrigou a Petrobras a comprar a metade da refinaria que era de sua sócia no negócio, a empresa belga Astra. Segundo o relator do processo, Vitaldo Rego, é comum que esse tipo de carta contenha uma cláusula, deixando claro que as partes não são obrigadas a cumprir a proposta se não tiver um acordo. Mas neste caso, a carta assinada e negociada por Cerveró não tinha esse mecanismo. E foi isso aí que teria dado origem ao prejuízo. Os dois, Gabrielli e Cerveró, ainda podem recorrer da decisão. E esse foi o primeiro processo sobre a refinaria de Pasadena que chegou aí à fase de julgamento, mas ainda há outros 3 processos sobre esse caso no Tribunal de Contas da União. Um deles é mais abrangente e analisa a decisão total de comprar a refinaria. Rosiane. Obrigada. E agora uma última informação na agência, uma campanha, a informação com a Daniele Popov a respeito de uma campanha do Banco Central. Qual é, Dani? Estava até conversando aqui, eu e a Carol Pimentel, sobre o que a gente faz com aquelas moedinhas que a gente recebe de troco, né? Se a gente guarda num cofrinho, né, Carol? O que você faz com a moedinha? As minhas ficam perdidas no fundo da bolsa. Pois é, a intenção, então, do Banco Central é para evitar que essas moedas que fiquem, né, nos fundos das nossas bolsas, é que elas fiquem fora de circulação. Então, foi lançada hoje uma campanha nacional para incentivar a circulação de moedas no país, para mostrar à população a importância e aumentar, né, a oferta do dinheiro. As moedas também facilitam o troco e reduzem o gasto público, já que o governo acaba tendo de produzir novas moedas. Então, só uma última informação, segundo o presidente do Banco Central, Ilan Goldfein, o custo de suprimento de moedas no ano passado alcançou cerca de 243 milhões de reais. Rosiane. Olha só, aqui, no meu caso, eu guardo as moedinhas num cofrinho, viu? Agora vamos saber de Mariana Jungmann o que é que ela faz, se ela tá aí na linha dos que guardam, perdem ou realmente usam no dia a dia. Olha, Rosiane, eu ando cada vez menos com dinheiro, né? Então, dificilmente tenho moedinhas porque não tenho troco, mas quando tenho, geralmente eu passo logo adiante. E você, o que é que você faz com elas? Boa noite a todos, até amanhã. Boa noite.